Glória a Deus. Bom dia, meus amados irmãos, irmãs. Você que tem nos acompanhado aí, você tem visto os nossos vídeos. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Vocês têm visto aí que é só a pura Bíblia. Não tem teologia, não tem religiosidade, né? Já passei por alguns ministérios, né? A maioria deles, assembleia, né? Irmão, não tem permanência nenhuma, essa não é a questão, porque nós estamos como missionário, né? E o vento do Espírito Santo nos sopra, a gente tem que ir e fazer aquilo que nós fomos impelidos a fazer, né? A vontade do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, eu estava meditando aqui em Marcos e me deparei com a passagem que fala de João Batista, que estava batizando no deserto. E por passar por, assim, passei por me congregar, só congreguei em primeiro, né, na Assembleia de Deus, Ministério Montese, Fortaleza, Ceará. Depois, Assembleia de Deus, Ministério Bom Sucesso, do Nordeste. E, ultimamente, estou me congregando na Templo Cristã, no interior de São Paulo, Araraquara. Então, passei fazendo a missão, né? Na Assembleia de Deus lá em Fortaleza, eu era só um auxiliar. Não estou desmerecendo ninguém, né? Não é o título que nos faz mais importantes diante de Deus ou diante dos homens, não. Claro que existe uma hierarquia, né, eclesiástica, que tem funções ou cargos que é maior ou mais destacada numa da outra, né? Mas isso não vem ao caso. Passei ali algum tempo de preparação, sendo provado, alguns vales, o vaso sendo moldado, e graças a Deus, pela misericórdia do Pai, hoje Ele tem me levantado como um missionário. Já passei por alguns interiores do Ceará, já fui até Pernambuco, já fui. Isso não vem ao caso, né? Não estou aqui para falar de mim, mas eu quero só com isso dizer que já passei por muitos ministérios, já vi muitas costumes que eles gostam de denominar esses costumes como doutrina, né? Não engulam isso. Costume é costume e costume não salva. Na verdade, costume atrapalha. Jesus falou em Mateus, capítulo 15, versículo 14: deixai-o, são cegos. Se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Então Jesus adverte para deixar. Claro que Jesus está falando ali, né, da doutrina dos fariseus. No mesmo capítulo, no versículo 8, versículo 9, Jesus vai falando que é em vão a nossa adoração, porque adoramos de lábios, que a boca, né, glorifica o nome dele, mas que o coração está longe. Ou seja, não tem compromisso com o evangelho, com as escrituras, que é a verdadeira doutrina, mas recebe os costumes como doutrina, os costumes impostos pelos homens. Por quê? Quando a gente cumpre os costumes, gera uma sensação. Quando nós cumprimos aqueles costumes, né, gera uma sensação de dever cumprido. Então a gente vai negligenciando, né, o que é necessário diante de Deus para que a gente possa se salvar, possa ser santificado, aperfeiçoado, para que se produza, né, um genuíno cristão, para que se produza em nós uma verdadeira adoração, como Jesus falou em Mateus 15, 8, né? Em vão me adora. Você sabe o que é uma adoração vã? É uma adoração que não tem valor, uma adoração que não chega à presença dele. Por quê? A gente ensaia ou aprende um louvor só para apresentar no conjunto de senhora, no conjunto de mocidade. Quando está em casa,
não adora, não louva. Quando está na escola, não adora, não louva. Quando está na rua, não adora, não louva. Então, só louva no dia de quinta, no dia de terça, no dia de domingo, no dia de culto. É só uma apresentação. Tá entendendo? É como uma peça teatral que a gente ensaia e no determinado dia apresenta a peça. É só encenação, não é verdadeiro, não é de dentro. É isso que as escrituras está preocupada ou essa é a preocupação de Cristo. Nós temos que produzir algo verdadeiro e genuíno. Amém? Então aqui eu quero mostrar para vocês, eu tenho algumas versões, né? Tem algumas versões que é muito perigosa. Tem algumas bíblias do celular, algumas, não são todas. Tem algumas que ela foge demais ao original e você tem que ter cuidado, né? Irmão, mas como é que eu posso saber qual é a Bíblia que eu posso aceitar no meu celular como verdadeira? A Bíblia diz que o Espírito, acompanha aí, ó. Outra coisa, nunca substitua a sua Bíblia, a Bíblia tradicional, né? A nossa Bíblia, folhas, né? Com folhas, a nossa Bíblia mesmo, pela Bíblia do celular. Tem pessoas que parece que têm vergonha, tem pessoas que se escondem, tem pessoas que negam a sua fé, negam que são cristãos. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Olha o que é que vai dizer, ó. Cadê Jesus? Mateus 10. Acompanha aí comigo. Olha aí. Estou grifando aqui, ó, para você ver aí, ó. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que estás no céu. Então você escolhe, ou confessa ou nega. Não tenha vergonha da fé, tenha vergonha do pecado, tá bom? Nós vamos, hoje eu quero trazer para os irmãos o verdadeiro batismo nas águas e o porquê de se batizar. Por que eu vou me batizar? Muitos líderes nos dias atuais, muitos ministérios, entendam, muitos é diferente de todos, amém? Muitos não são todos, eu não estou generalizando, eu não estou falando placa, esse ministério, fulano, beltrano, minha intenção não é defamar, longe de mim, amém? Mas é esclarecer algumas coisas que alguns ministérios não esclarecem. Então tem pessoas que estão sendo lesadas por certas pessoas que não foram levantadas por Deus, mas levantadas pelo homem, por causa de alguma necessidade gritante do seu ministério. Levantou pessoas despreparadas, pessoas que não tinham chamado e, infelizmente, a gente vê a falência do corpo. Então nós vamos aqui, irmãos, se você quer saber o porquê do batismo, porquê que devemos nos batizar, alguém sabe? Coloque aí nos comentários aí, ó. Né? Eu vou postar o vídeo aqui no meu canal, se inscreva no canal. Esse canal até agora é sem fins lucrativos, entendeu? Não é minha intenção lucrar com esse canal, mas se eu tiver a oportunidade de lucrar para mim aplicar no reino de Deus, com certeza eu vou fazer. Talvez você, é só mais um que quer lucrar através da piedade. Meu irmão, eu conheço as escrituras. Paulo diz lá em Timóteo que a piedade não é fonte de lucro, até tendo contentamento, estando satisfeito com aquilo que você ganha. Não. Entenda, eu não vou tirar do bolso de ninguém. Se eu adquirir algum lucro através desses vídeos, para a glória de Deus, o que vai acontecer? Eu não vou tirar do bolso de ninguém. Vai sair da empresa.
Google, porque a Google comprou. Muitos são cientes disso, né? Tem pessoas que estão acompanhando esse vídeo que são mais nerds do que eu. Não sou nerd, eu não sei de nada. Eu tenho um filho que me ensina isso aqui, que eu não sei fazer. Esse aplicativo aqui que vocês estão vendo foi meu filho que me ensinou e eu não sei de nada, tá bom? Então tá aí, vamos lá. Voltando ao assunto. Então, por que eu devo me batizar nas águas? Por quê? É porque eu quero ceiar, porque se eu não me batizar eu não posso fazer parte do conjunto, né? Tem ministérios que vão alegar isso, né? Mas não era para existir divisões. A Assembleia de Deus que veio com esse modelo, ela implantou esse modelo aqui no Brasil. A Assembleia de Deus, o máximo que ela tem é 100 e poucos anos. Mas aí veio Jesus estabelecer o cristianismo. E eu me atrevo a ir adiante. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11 ou 10, vai dizer que o Espírito de Cristo já atuava nos profetas do Antigo Testamento, indicando, né? E indicando que tempo era que o nosso Senhor ia se manifestar e as aflições que viriam sobre ele. Então, o Espírito de Cristo atuava na vida dos profetas no Antigo Testamento, né? Para preparar o povo, para preparar o coração do povo, para trazer esperança para o coração do povo, que haveria de vir um que ia cumprir as justas exigências de Deus pela lei de Moisés. E aquilo que o ser humano não pudesse se justificar pela lei de Moisés, pela fé em Cristo Jesus, que é muito maior do que as obras da carne, porque a lei... Porque a lei a lei não podia aperfeiçoar, entendeu? Porque a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 7, o seguinte, que quando não tinha lei, o pecado estava morto. Mas quando veio a lei, o pecado reviveu. Porque eu não sabia o que era cobiça. Nós não sabíamos o que era cobiça. Mas a lei veio e disse, não cobiçarás. Então o pecado pegou a ocasião no mandamento e despertou em nós toda sorte de cobiça. Mas a lei, ela não é má, ela é boa. Ela é boa. E, porém, espiritual. Espiritual, e nós somos carnais. E, infelizmente, a nossa natureza caída contaminou a lei, que é santa, que é boa. Entendeu? Mas aí a lei veio para quê? A lei veio para mostrar, não para Deus, mas para o indivíduo, para o ser humano, que o pecado é maligno. Entendeu? O pecado é maligno. E se eu praticar com alegria, com satisfação, seja qual for o pecado, seja qual for ele, eu estou mostrando para Deus que eu tenho parte com o maligno. Entendeu? Que o meu ser se corrompeu, meu ser se tornou maligno. E eu não vou encontrar espaço no céu. Não vai ter espaço para mim no céu. Porque algo maligno habita em mim, chamado de pecado. Aí João Batista, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus, capítulo 9, versículo 16. Para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta e pega a tua maca e vai para a tua casa. Entendeu? Então Jesus, através do Evangelho, é o único que pode tirar os pecados, tá bom? Eu dei esse arrodeio todo, né? Mas vamos para o que interessa, que Mateus, que o que eu estou falando também é de interesse público.
é de interesse geral, de interesse mundial, não só não interessa só a igreja o que eu estou trazendo para nós nessa manhã, é de interesse mundial, porque a salvação é em Cristo Jesus, tá bom? Mateus capítulo 3, o porquê que eu devo ser batizado, que infelizmente tem muitos ministérios que não sabem isso. Mateus, o verdadeiro batismo. O porquê que eu devo me batizar. Mateus 3, versículo 13 em diante. Vamos grifar aqui. Opa, não tá grifando. Isso, garoto. Pronto, aqui. Preste bastante atenção. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti. Eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda... Porque assim nos convém cumprir toda justiça. Então ele admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Olha aí, você está vendo? Até Jesus, que teve uma vida plena em obediência, ele não tinha ainda o Espírito. O Espírito atuava em Jesus de longe. Mas aí, quando Jesus cumpriu, o que é que diz aqui no versículo 15? Quando Jesus cumpriu mais um passo, ou o primeiro passo da justiça, da nova justiça, preste atenção, quando Jesus cumpriu o primeiro passo da nova justiça que Deus ia implantar, estabelecer na humanidade através de seu Filho, olha o que é que acontece, olha o resultado no versículo 16. Eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Por que que Jesus recebeu? Por que que Jesus recebeu o Espírito Santo? Porque ele cumpriu a justiça. O batismo faz parte da justiça, da nova lei, a lei implantada por Deus através do seu Filho Jesus, que foi consagrada essa lei com o próprio sangue de Jesus. Amém? Pronto. Glória a Deus. Então vocês estão vendo aí? Aí só para a gente finalizar, aqui, deixa eu ver. Vamos para Marcos. Mais uma curiosidade. Marcos 16. Não sei se é 15 ou é 16, meu Deus. 16. Diz assim, ó. Aqui eu vou grifar, ó. 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Preste bastante atenção. Se eu não creio, faço parte de um ministério. Se eu não creio e desço as águas, eu estou cumprindo a justiça? Não. E que justiça é essa? Deixa eu explicar logo esse versículo, depois nós vamos entender que justiça é essa que eu tenho que viver hoje. Porque tem pessoas que estão pegando coisas da lei de Moisés, do tempo de Moisés, dos mandamentos de Moisés e querem aplicar na vida da igreja, que é o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. O que Deus confeccionou no Velho Testamento foi uma árvore genealógica. Uma árvore genealógica. Hoje, o que está sendo formado, montado, é um corpo. Não de Moisés, mas é um corpo de Cristo. E o que é? E se é o corpo de Cristo, quais são as exigências que eu tenho que viver e obedecer? Não é a lei de Cristo?
Isso é a lei de Cristo. Tá bom? Então veja aqui, ó. Presta atenção no versículo 16 do capítulo 16 de Marcos. Quem, seja quem for, quem crê, o que é crer? Acreditar, e for batizado nas águas, será salvo. Você se lembra daquele episódio histórico que mudou a história da humanidade? Lá no Calvário, você se lembra dessa história? Está relatada nos evangelhos. Pois é, Jesus estava na cruz, tinha dois indivíduos com ele lá, um à esquerda, outro à direita. Um dos dois blasfemaram, mas outro não, se arrependeu e confessou o Senhor na cruz. Ele não desceu as águas. Ele não foi, a Bíblia não diz que ele foi batizado. Porque o batismo de João Batista, a pessoa tinha que confessar o seu pecado. E esse cara estava ali em virtude do seu pecado. Ele confessa o pecado na cruz. Então ele não se arrependeu, não tinha sido batizado, não tinha passado pelo batismo de João Batista. Mas ali naquele momento, ó, ele creu e foi batizado. Por qual batismo? Ele foi... Não, peraí. Deixa eu me retratar. Ele não foi batizado pelo... Ele foi batizado pelo Espírito por quê? Quando Jesus se batizou, o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu em forma corpórea de pomba e pousou em Jesus e permaneceu em Jesus. Então, quando Jesus fala, a palavra de Jesus era embriagada, era carregada com o poder do Espírito de Deus. Que poder? O poder de convenção, o poder de convencer. Tem vários pontos nas Escrituras que vai mostrar esse poder em ação. Às vezes, só a presença de Jesus era suficiente para convencer. Foi o caso de Zaqueu. Jesus, na casa dele, ele ficou de pé e confessou seus pecados. Disse que estava arrependido, que aquele que ele defraudou, ele ia restituir, ressarcir 4 vezes mais. Só a presença de Jesus foi suficiente para convencê-lo. Em outros casos, foi a palavra. Ele chegou para Mateus e disse, vem, me segue. Chegou para outros e disse, vem, eu te fartei pescadores de homens. E assim sucessivamente. Amém? Teve outros que ele teve uma pregação mínima. Foi o caso de Natanael. Eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há engano. Eu vi-te. Aí ele pergunta, de onde me conheces? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. E ele foi convencido pelaquela palavra que Jesus disse, só por isso tu acreditou? Te digo, em verdade, coisas maiores do que essa verás. Verás os anjos descendo sobre o Filho do Homem. Entendeu? Então, se você desce as águas sem passar por ensino, né? Não estou falando ensino, estou falando apostila, não. Não é isso. O que me leva a crer, a fé verdadeira, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é esboço, essas coisas, não. É a palavra nua e crua. A palavra limpa e pura. Sem religiosidade. Isso que contamina o homem, a religiosidade. Você pode se tornar um fariseu, religioso. Entendeu? Que aplica a justiça pessoal, não a justiça das Escrituras, do Evangelho. Meu filho, isso é sério. Então tá aí, ó. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, se você desce as águas sem crer, se você desce as águas sem a influência do Evangelho, você só está tomando um banho. Tá entendendo? É muito perigoso isso. Cuidado, cuidado. Quem te dá ensino do batismo sem as Escrituras. Exija um ensino pelas Escrituras. Tá bom? Então vamos aqui rapidamente, porque eu não tenho muito tempo. O meu canal no YouTube não me deu muito tempo. Não posso me estender muito. Romanos,
a gente vai ver onde se encontra a justiça, para saber se é qualquer justiça. Está aqui, ó. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Então, aqui é a resposta lá do começo do vídeo, né? Que nós mostramos o porquê que eu devo me batizar. Jesus explica, Mateus 3,15. Mateus 3,15. Ele explica aqui, ó. 15. Tá aqui, ó. Grifadinho aí, ó. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Glória a Deus. Então, que essa justiça se encontra no Evangelho. Cumpra a justiça que está no Evangelho. Não a justiça pessoal de alguns líderes, de alguns ministérios. É a justiça que o Evangelho impõe. Ou ele nem impõe. Ele apresenta, ensina. Impor, né, é obrigar. É diferente de alguns líderes, de alguns ministérios. Novamente eu repito, alguns, não são todos. Infelizmente teve alguns líderes que por rebelião, por se rebeliar, não foram levantados por Deus, decidiram, né, abrir um ministério por si mesmo. Aquilo que Jesus fala, não me lembra onde, mas Jesus fala assim, ó: se alguém vier no seu próprio nome, a esse vocês aceitai. Então, são as pessoas que se dizem que são pastor, que tem um título de pastor, que tem um título de bispo, tem um título disso e daquilo, e você aceita. Quando o cara vai pregar, distorce, não tem unção, não interpreta as escrituras. Quando vai orar, nada acontece. Quando profetiza, nada acontece. Não tem unção na pregação, não tem unção no louvor, na adoração, não tem intimidade, não tem comunhão com irmãos. Meu Deus, é tanta coisa. Então nós temos que ter cuidado, tá bom? Esse é o verdadeiro batismo pelas Escrituras. Que Deus abençoe. Comente nos comentários. Pode até criticar, amém? É a sua opinião. Eu estou mostrando na Bíblia, tá bom? Graça e paz, que Deus abençoe. Muito obrigado.